Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Olá, meu amigo telespectador, que nesse momento se juntou a nós em mais um programa do Está Escrito Canadá. É muito bom ter a sua companhia. E você que estava mudando de canal e parou para nos assistir, quero que você seja muito bem-vindo a esse programa que é dedicado a pessoas que, assim como eu, querem conhecer mais sobre Deus e seu amor por nós. Não pense que cair nesse canal foi uma mera coincidência, pois tenho certeza que Deus tem algo muito importante a te dizer através da mensagem de hoje. Você se lembra de quando e como foi a sua primeira experiência com a morte? Talvez tenha sido um avô ou um amigo próximo que você perdeu. Provavelmente você era tão jovem que nem sequer entendia a situação, porque todos estavam tão tristes, chorando, e o motivo pelo qual estavam colocando uma pessoa dentro de uma caixa debaixo da terra. Infelizmente, neste mundo de pecados, essa é uma situação que todos nós estamos sujeitos a enfrentar em algum momento da vida. E por isso, esta mensagem de hoje é tão importante. Quando meu filho perdeu a sua mãe, há alguns anos atrás, ele tinha apenas 5 anos de idade e demorou muito tempo para entender que ela não voltaria mais. Ele pensava que ela estava no hospital ou viajando em outro lugar. Demorou muito tempo para realmente entender que ela não voltaria mais. Salmos 55, 4 e 5. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Mas quando a pessoa entende a morte, isso se torna muito assustador. Vimos aqui que até Davi tinha medo da morte. A ideia de que um dia não existiremos mais para ver o nascer do sol ou nossos entes queridos, às vezes parece ser mais do que podemos suportar. Mesmo Jesus parecia temer a morte enquanto orava em Getsemane. Ele sabia que estava vivendo suas últimas horas. Ele era o Filho de Deus eterno e agora, como homem, tinha medo de morrer. Dentro da Bíblia você pode ler suas palavras. Mateus 26, versículos 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até mesmo Jesus precisava de alguém para ajudá-lo através deste tempo obscuro. Ele precisava de seus amigos e, claro, ele precisava do seu Pai Deus. E podemos ler o que aconteceu quando Jesus pediu ajuda. Embora seus amigos e discípulos tenham falhado, Deus não falhou. Lucas 22, 41 a 44. E apertou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. A morte pode ser uma coisa terrível, mas assim como com Jesus, Deus também está contigo. Com Deus a morte não tem poder. Nesta série iremos analisar
esse tópico tão assustador. Em 4 episódios, tentaremos desvendar todos os mistérios que a morte tem para alguns. Mas uma coisa posso já garantir: com Jesus não precisamos temer a morte. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que linda novidade! Com Jesus há vida após a morte. Mas vamos começar do início. Qual foi a primeira coisa a morrer? Qual foi a primeira coisa a derramar sangue? E quem derramou esse sangue? Muitas pessoas provavelmente pensarão sobre a história de Caim e Abel. Mas foi esta a primeira morte? Abel foi a primeira pessoa a morrer, sim. Porém, não o primeiro ser. Vamos para Gênesis e encontremos a resposta. E isso poderá surpreendê-lo. Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Adão e Eva pecaram. Eles desobedeceram a Deus e Deus prometeu que comer esse fruto levaria à morte. Na verdade, eles deveriam ter morrido naquele mesmo momento, mesmo à frente dessa árvore. Mas Deus tinha um plano no lugar. No começo, Deus tinha um substituto para a humanidade. Depois de pecar, a Bíblia diz que Deus criou roupas de peles para Adão e Eva. Esta seria a primeira lição sobre salvação para Adão e Eva. Algo ou alguém teria que morrer para encobrir seus corpos e vidas pecaminosas. Assim como os judeus trouxeram um cordeiro ao templo para obter a perdão dos pecados, Deus ensinou às suas novas criações sobre o cordeiro sacrificado de Deus, que um dia lavaria seus pecados. Levíticos 23, versículos 19. Também ofereçais um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Que pensamento! Deus, o Criador perfeito do universo, é o primeiro a mostrar a morte. Não apenas a Adão e Eva, mas a todos os anjos e a todas as criaturas vivas no universo. Foi também a primeira vez que Satanás e os seus anjos malvados viram a morte. Esta foi a primeira vez que eles perceberam as consequências de seu pecado. Deve ter sido um momento horrível para todos, mas Deus precisava fazer isso para mostrar o resultado do pecado e ensinar que um pecador teria uma maneira de encontrar a salvação. Apesar do pecado e da morte, Deus poderia nos manter seguros. Vamos ler Salmos 23, versículos 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia mostra que a humanidade aprendeu desde o início sobre o sacrifício de um cordeiro para o perdão dos pecados. Infelizmente, nem todos aprenderam a lição. Caim tinha sido ensinado sobre o que Deus havia feito para os seus pais. Ele sabia que deveria oferecer um cordeiro como oferta pelos pecados. No entanto, o mal já estava tomando controle da humanidade. Desde o início do mundo, o pecado nos faz fazer coisas horríveis. Caim sabia o que era certo, mas decidiu tentar adorar a Deus a seu modo. Podemos ler Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim,
e disse: alcançai do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Vejamos esta história por um segundo, porque tem uma mensagem importante. Muitas pessoas acreditam que não importa como você adora a Deus. Algumas pessoas dizem que não importa qual o dia, domingo ou sábado, terça-feira ou quarta-feira. Não importa. Alguns dizem que não importa a igreja a qual você pertence e que não importa o livro que você usa, seja a Bíblia ou filosofias mais recentes. Tudo o que importa é você ama a Deus e que você ama um ao outro. Mas esta história diz algo muito diferente. Vejamos os versículos 3 e 4 de novo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Tanto Caim como Abel queriam oferecer um sacrifício a Deus. Ambos, obviamente, amavam a Deus. Em alguns versos abaixo, vemos que Deus ainda estava falando com eles diretamente, para que eles soubessem que Ele era real. O problema aqui não é que Caim não acreditava em Deus, mas sim que ele estava tentando fazer suas próprias regras e leis fora do que Deus já havia ensinado. Vamos continuar, versículos 4 e 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Por quê? Ambos trouxeram o melhor que podiam. Caim era fazendeiro, então ele trouxe o que ele achou melhor. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Bem, a Bíblia nos diz o porquê. Vamos ler. Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 3. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, e macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Não só era importante sacrificar um animal e não frutas e vegetais, mas até mesmo o tipo de animal já era importante para Deus. Mesmo antes do dilúvio, no começo do mundo, Deus já havia separado animais limpos e imundos. Animais que podiam ser sacrificados e aqueles que não podiam. Se Caim trouxesse um porco para sacrificar, teria sido rejeitado como as frutas e vegetais. Simplesmente não era o comando que Deus havia dado. Isso foi pecado trabalhando na vida de Caim. Ele sabia a verdade, mas queria experimentar viver a sua maneira. Isto se chama orgulho. O mesmo pecado que fez que Lúcifer, um anjo perfeito de Deus, se transformasse em Satanás, o criador do pecado e da morte. Deus, em sua Bíblia, deixou bem claro como Ele devia ser adorado e seguido. Só porque temos nossas próprias ideias, leis e profecias, isso não significa que Deus irá aceitar
essas coisas. Deuteronômio 32, versículos 16 e 17, diz: como deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram ao diabos, não a Deus, aos deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Quando mudamos a maneira de adorar a Deus, o ato passa a ser como se estivéssemos adorando um outro Deus. Este versículo nos diz que Deus é um Deus ciumento. Ele não quer que você adore falsos deuses e ideias. Deus diz que mudar as leis é como adorar outros deuses. Ele está correto. Quando mudamos as coisas, criamos um Deus falso para adorar, mesmo que ainda usamos o nome de Jesus. Devemos adorar a Deus como Ele nos ordenou que o adorássemos. Caso contrário, Ele rejeitará nossa adoração, assim como Ele rejeitou a de Caim. E veja as consequências. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 8. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Só levou 4 capítulos para o pecado entrar na terra e alguém morrer. Quão horrível é o pecado! Quão rapidamente as coisas acontecem, desde o simples comer de uma fruta até a morte do primeiro homem. Há uma grande lição aqui para nós também. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O pecado é como fermento. Você pode ser tentado a fazer algo que parece pequeno, que ninguém varia e que aos seus olhos não se parece muito ruim. Você pensa que um pequeno pecado não irá mudar você. Mas essas são todas mentiras que o diabo quer fazer acreditar. O pequeno pecado, mais cedo ou mais tarde, de pouco em pouco, sempre acabará levando a um pecado maior. Muitas vezes até mesmo sem que você perceba. Assim como um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Cometer um furto pode levar ao assassinato. O pecado sempre conduzirá a um pecado maior, a menos que deixamos Jesus quebrar essa cadeia. Jesus pode interromper este ciclo e nos salvar do pecado, nos libertar das correntes que nos prendem. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado e a morte estão com a humanidade desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles deveriam ter morrido imediatamente, mas Deus e Jesus tinham um plano. Se Adão e Eva pecassem, Jesus daria a sua própria vida por eles e por todos os seus filhos, incluindo você. Você tem um Salvador aqui hoje, Jesus Cristo. Eu sei que o pecado é assustador e forte, mas Jesus é mais forte. Eu sei que a morte parece ser um fim para tudo, mas Jesus já morreu e ressuscitou. Ele criou a vida após a morte, por meio de si mesmo, e por isso a morte não precisa ser o fim para você.
para os seus amigos ou para qualquer da sua família. Em nosso próximo episódio, vamos discutir o que exatamente é a morte. O que acontece com os nossos corpos, nossas mentes e nosso espírito quando morremos? Se eu morresse hoje, onde estaria amanhã? Se você já se perguntou sobre a vida após a morte, se já ouviu muita explicação, mas ainda se encontra em dúvida, você não pode perder os próximos episódios do programa Está Escrito Canadá, nos próximos domingos. Se você quiser assistir este programa novamente, ou indicar a um amigo, entre na nossa página do YouTube e lá você encontrará vários dos nossos programas, cada um com uma mensagem especial a você, telespectador. Meu amigo, saiba hoje que com Jesus você, sua família e amigos podem ter a esperança da vida após a morte. E ainda mais, a vida que Ele quer dar é muito melhor do que a vida que temos aqui agora. Acredita em Jesus, dê sua vida a Ele e Ele lhe dará vida eterna. Nos vemos no próximo programa. Eu sei que muitas pessoas que estão a ouvir o programa hoje estão a sofrer por causa da morte. Então, ora conosco agora. Deus, nós estamos a viver neste mundo que está cheio de pecado. É um mundo que todos os dias, toda a hora, há pessoas a morrer. Há pessoas que estão a ver e a ouvir o programa hoje, que estão a sofrer, que estão sozinhos. Deus, eu peço neste momento que Tu possas tocar no coração de cada pessoa que está a ouvir. Que aquele que está a sofrer, aquele que tem dor no coração, que Tu possas tocar e pôr esperança no coração deles. Que eles possam mudar as vidas e que eles possam ter a esperança que um dia o familiar, o amigo que eles perderam, um dia vão ver de novo no céu. Deus, este mundo é ruim. E Tu sabes bem que é assim, porque Tu também viveste neste mundo, também morrestes, mas Tu ressuscitaste. O que eu peço hoje é que toda a pessoa que está a ouvir, todos que estão a orar aqui comigo hoje, possam também um dia ressuscitar. Deus, fica também com o programa Está Escrito Canadá, que as mensagens que foram feitas aqui podem mudar vidas às pessoas que estão a ouvir. Fica com o mundo, fica com as guerras e todo o sofrimento que existe. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de um assunto que é muito gostoso, muito interessante e tenho certeza que você gosta de receber. Carinho. Quem não gosta de ser abraçado, beijado e alguém chegar e dizer assim, amo você? É muito interessante que quando olhamos para o cérebro e também para todo o nosso corpo, temos células especializadas para receber carinho que não vão responder a nenhum outro tipo de estímulo que o nosso corpo receber. É tão interessante isso que quando você abraça alguém, até mesmo a frequência cardíaca pode diminuir. E isto traz um bem absurdo para o nosso corpo. Quando um bebê nasce, se ele não for abraçado, não for afagado, ele pode inclusive desenvolver doenças graves. Em laboratório, nós também somos já capazes de ver que aqueles ratinhos que nascem, nós trabalhamos muito com o rato, quando eles nascem, enquanto a mãe não olhar para eles, eles não têm algumas regiões importantes do cérebro desenvolvidas e podem inclusive morrer algumas horas depois do nascimento. Quando você, mesmo já sendo adulto, não receber carinho, você pode inclusive desenvolver depressão, ansiedade e problemas cardíacos. Por isso que sempre dizemos, carinho nunca é demais.
E você pode fazer sim alguns toques que são muito simples e que vão trazer bem-estar para o outro e para você também. Porque tudo que damos para o outro, o nosso cérebro interpreta como se ele também estivesse recebendo. Então você pode chegar em alguém e simplesmente tocar na mão de forma leve, não pressionar. Este tipo de toque, o nosso cérebro interpreta como o outro vindo em paz para nos dar alguma coisa que vai nos fazer extremamente felizes. E eu te faço uma pergunta. Você já deu carinho hoje? Já recebeu carinho hoje? Se ainda não fez isso, corre lá, vai dar um abraço em alguém que você ama, vai receber o abraço de alguém e dizer assim, preciso disso para ser feliz. Porque todos nós nascemos para ter relacionamentos saudáveis e nestes relacionamentos inclui o carinho. Seja muito feliz, seja muito feliz. E se você quer mais dicas, pode entrar no meu site doutorarosana.com e lá você vai aprender muito mais, inclusive sobre o carinho e como fazer isso com a sua família de forma agradável e de forma espontânea. Até a próxima. Nós chegamos ao fim do programa de hoje, mas não quer dizer que esta mensagem tem que acabar aqui. Se você quer saber mais sobre a morte, sobre outros temas da Bíblia, é só contactar-nos. Ou eu ou os outros pastores estamos disponíveis para ir à sua casa, para falar no telefone, comunicar pela internet. Nós estamos aqui para ajudá-los. Se você tem uma pergunta, se você está a sofrer e quer uma oração, nós também estamos aqui. O Está Escrito Canadá foi feito para vocês. Foi feito para mostrar e dar o amor de Deus ao povo português aqui em Toronto. Nós estamos aqui para vocês. Se vocês querem ver outros episódios, podem ir para o website, nós vamos dar a informação agora, para ir lá, para saber mais e para ouvir e ver mais sobre o que a Bíblia diz sobre Deus. Lembrem que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.